Olá, muito boa noite para você ligado na tela da NTV no 8.1 Digital e também através do Facebook na página da NTV Patos de Minas. É uma honra estar com vocês nesse programa Mais Saúde. Matheus Borges foi cuidar da saúde, falando em saúde. O apresentador Matheus Borges foi cuidar um pouquinho da saúde e essa noite eu te faço companhia. E claro, contando sempre com a sua participação. O telefone está aí na tela para você participar, mandar aí a sua sugestão, a sua pergunta, a sua opinião e fique à vontade, porque o Mais Saúde de hoje tá para lá de especial. A gente vai falar com 3 especialistas, 3 doutores e para a gente começar o nosso programa de hoje, a gente vai falar com o Dr. Thales Caixeta, que é neurologista. Mas antes eu gostaria de agradecer a Floricultura Apollo, que sempre está aqui com a gente, embelezando, enfeitando o nosso programa. Já é grande parceira aqui da NTV. A Floricultura Apollo, que fica na rua Major Gotti, 1025, no coração de Patos de Minas. Vários arranjos para você, para deixar a sua casa, o seu ambiente ainda mais agradável, ainda mais para você que está no hashtag Fique em Casa. É sempre uma boa companhia, uma planta aí perto de você. É muito amor, é muito carinho e muita beleza também. Telefone da Floricultura Apollo é o 3822-2200. Um abraço a toda a família da Floricultura Apollo. Muito obrigado por essa parceria. Dr. Thales, a gente está aqui hoje para a gente falar desse tema, não vamos fugir, porque é o tema atual, né? Que é um tema que está em todo o Brasil, em todo o mundo, que é o Covid-19. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, Matheus. Boa noite, telespectadores. É sempre um grande prazer estar aqui na NTV e me coloco à disposição, né, para esclarecer as dúvidas relacionadas ao Covid-19. Bom, o Dr. Thales Caixeta já é um grande parceiro nosso aqui do programa Mais Saúde, está sempre aqui, já se sente em casa, né, doutor? A gente, graças a Deus, a gente vem aqui sempre e é muito bem recebido por todos. O Dr. Thales Caixeta, para você de casa, ele é neurologista. E a gente quer falar um pouquinho sobre os sintomas aí que o Covid, né, que esse vírus, essa doença, como é que age no sistema nervoso, no nosso sistema nervoso? Quais são as principais características? David, é extremamente interessante isso, né? Porque quando a gente vai falar do Covid-19, a gente inicialmente lembra dos sintomas pulmonares, né? Ele a gente chama de SARS-CoV, né? Que é o quê? É o comprometimento agudo, né, pulmonar causado pelo Covid. Só que frequentemente, David, a gente apresenta o quê? Sintomas neurológicos e às vezes até complicações que são gravíssimas relacionadas à infecção desse vírus. É verdade, quando a gente fala dessa doença, você que está aí de casa, fica imaginando a falta de respiração, a falta de ar, aquela correria atrás do oxigênio, mas não é só nesse sintoma que é afetada, né, doutor? Exatamente, né? O grande problema do Covid-19 é justamente a reação inflamatória exagerada que ele produz em diversos órgãos do nosso organismo. Então, por exemplo, no pulmão, né, esse vírus ele se liga geralmente à mucosa, ou do nariz, ou da faringe, né, na boca da gente, produz uma reação inflamatória ali inicial, você tem sintomas respiratórios, posteriormente acontece o quê? Esse vírus se instala às vezes no epitélio pulmonar e começa uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória, David, ela é bastante individualizada. Isso explica, por exemplo, por que indivíduos podem, às vezes, contrair o Covid e não ter nenhum tipo de sintomas. E outros, infelizmente, vir até a perecer relacionados aos sintomas pulmonares. E por que disso, doutor? Por quê? É exatamente o ponto central de discussão hoje da ciência. Por que alguns indivíduos apresentam essa resposta inflamatória exacerbada e outros não? Então, o Covid, quando ele entra no organismo da gente, ele passa a ter... ele é identificado como algo estranho e você tem células que inicialmente vão se ligar a ele e essas células vão liberar uma reação em cadeia, né, que vão informar outras células que vão produzir defesa. Essas substâncias que estão interrelacionadas a essas células, a gente chama de citocinas, né? Dependendo da forma como elas são liberadas, elas vão produzir reações inflamatórias severas.
Daí que a gente tem, por exemplo, o comprometimento pulmonar severo e o que a gente vai falar hoje, mais especificamente, o comprometimento do sistema nervoso. Tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico. E daqui a pouquinho eu vou deixar mais para o próximo bloco. A gente vai falar do pós, para quem é contaminado com esse vírus, depois durante a recuperação. Importantíssimo. É ali que precisa todo o cuidado, né, doutor? Já pode adiantar um pouquinho para a gente. Sim, na verdade... Não é só quando a doença está no nosso organismo, não. Hoje mesmo eu estava no consultório, né? Eu tive contato com 2 pacientes em pós-Covid, né? Então, o que acontece? O nome é esse, pós-Covid? Na verdade, assim, isso vai ser ainda classificado. Né? Existe uma classificação internacional de doenças, né? Mas você tem o que a gente chama de encefalopatia pós-Covid. Tá? Esses quadros encefalopáticos, eles são o quê? Relacionados à reação inflamatória que o próprio organismo do indivíduo produz em relação ao cérebro. Não necessariamente o vírus pode ou não penetrar no cérebro. Até eu tenho uma figura, David, eu não sei se está disponível até para mostrar isso. Daqui a pouquinho a gente vai colocar ela aí na tela. O Luiz já está separando para a gente. Sim. E a gente vai falar sobre elas aí. Mas, continuando o que o senhor estava falando... Sim, então a gente precisa diferenciar duas coisas. Você tem um comprometimento cerebral que ele é relacionado à resposta inflamatória sistêmica. Tá? Isso que a gente observa mais frequentemente são aqueles indivíduos que têm, por exemplo, o Covid e depois do Covid ficam com alteração de memória, alteração de concentração, ficam letárgicos, às vezes sonolentos, né? Isso é relacionado à resposta inflamatória. Isso pode acontecer em qualquer doença grave, né? Por exemplo, os pacientes que são enfermos por outras patologias ficam em CTIs, com, por exemplo, usando medicamentos, entubados, esses pacientes desenvolvem esses quadros. E você tem o quê? O comprometimento do sistema nervoso central relacionado à infecção pelo vírus. Isso já é uma coisa também que a gente observa frequente, né? Até 25% das pessoas, David, aí, tem doutor, comprometimento. Só interrompendo um pouquinho o senhor, Isso. Essas são uma das imagens que o senhor trouxe aqui no nosso programa, para a gente poder estar explicando um pouquinho para o nosso telespectador. Nessa imagem, doutor, qual que é a situação aí? David, basicamente essa imagem vai ilustrar as duas formas como o cérebro é comprometido pelo Covid. Tá? Existem duas formas que são... pré-concebidas, que é o quê? Uma, a pessoa tem uma infecção viral, esse vírus penetra a circulação sanguínea, através da circulação sanguínea ele ganha o cérebro. Tá? E a outra é o quê? Esse vírus, quando ele vai infectar a pessoa de forma primária, inicial, ele penetra pelo nariz. No nariz, é a parte inferior, né? A gente tem os receptores olfativos. É a parte do olfato da gente. A gente tem um nervinho chamado nervo olfatório. O nervo olfatório, ele tem receptores pequenininhos. O vírus consegue penetrar esses receptores e, através desse nervo, alcançar o sistema nervoso central. Ou seja, doutor, quando a pessoa tem a falta, já sente a falta do olfato, já é um sinal. Exatamente, David. Quando a pessoa, por exemplo, você tem aquelas formas de Covid onde a pessoa perde o olfato, a pessoa teve, na verdade, na inflamação justamente desse nervo olfativo. Esses indivíduos, por exemplo, porque existem considerações anatômicas, né? O olfato da gente, né, as vias do olfato, elas estão muito próximas da via da memória. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, de curiosidade própria aqui, nem está na nossa pauta não, mas quando o vírus ele penetra pela narina, pelo nosso olfato, ele vai direto ao pulmão ou ao cérebro, doutor? Isso, David, vai diferenciar a forma de comprometimento. Ele pode entrar, por exemplo, no nariz ou na faringe, né, na nossa garganta, e reproduzir e ganhar as vias aéreas, né? A gente aspira, né? O ar, ele entra normalmente, ou ele pode ganhar o organismo da pessoa através do quê? Das vias olfativas. Quando ele penetra nas vias olfativas, ele consegue chegar, David, em locais assim bastante especializados, bastante delicados. A gente chama de diencéfalo. O diencéfalo é uma área do cérebro altamente especializada no controle de várias funções.
Tá? Basicamente, ele relaciona-se, por exemplo, ao controle cardiovascular, à motilidade intestinal, né? Então, por exemplo, você tem alguns indivíduos que em fases iniciais do Covid tem diarreia, tem enjoo, tem náusea, A perca de paladar também é na mesma situação? Sim, pode a perca acontecer. De paladar, pode acontecer os sintomas quando a pessoa que está lá em casa, o pessoal que está nos assistindo, já tem em mente que os principais sintomas são esses, né? Sim. É a febre, quando a pessoa começa a espirrar, a tossir, a perca do olfato e também do paladar. Sim. Aí, David, o que acontece? A área que controla o olfato está muito próxima à área que controla a memória, a retenção da memória recente. Geralmente, esses indivíduos têm um processo inflamatório dessas estruturas. Por isso que a pessoa, às vezes, desenvolve quadros confusionais, né? Frequentemente eu observo no consultório, né, pacientes idosos, principalmente idosos, é uma coisa assim, bem característica. Chega o idoso com quadro confusional agudo, às vezes não teve nenhum sintoma respiratório, David. Testa para Covid positivo. E geralmente são pessoas, quando tem esse tipo de via de infecção, são pessoas geralmente que vão evoluir justamente com encefalopatia pós-Covid. São os pacientes que ou evoluem extremamente desfavoráveis, com quadros meningoencefalíticos, né? Meningoencefalite é a inflamação do cérebro das meninges, né? Para o telespectador compreender um pouco melhor. São pessoas, às vezes, que podem desenvolver complicações inflamatórias específicas do cérebro. Então, a gente tem as encefalopatias desmelinizantes, as encefalopatias inflamatórias. Então, assim, o vírus pode causar uma série de comprometimento de inflamações dentro do nosso organismo, não só. Então a gente observa, nós observamos frequentemente justamente o que? Esse quadro pulmonar, né? Tem um grupo muito grande de pacientes com envolvimento pulmonar que não desenvolve sintoma neurológico, mas você tem aqueles pacientes que desenvolvem o quadro pulmonar, depois desenvolve sintomas neurológicos de forma assim pronunciada. São aqueles indivíduos que, como eu te expliquei, o processo inflamatório sistêmico, a resposta inflamatória do organismo é tão grande que ele começa a causar problemas. Por isso a importância locais. Do pós-Covid ser bem feito, bem tratado, né, doutor? A gente percebe ultimamente aqui em Patos de Minas, a gente vê nos nossos telejornais aqui na emissora, as pessoas que veio a falecer por não ter cuidado direito, ter esse tratamento do pós-Covid. É tão importante quanto você está ali, ou seja, entubado, ou esteja ali internado, né, doutor? O paciente com Covid, eu vou dar assim exemplo de vida prática, né? Infelizmente a gente não realiza pesquisa em Covid aqui, mas a gente tem a vida prática profissional, né? O que a gente observa também? Muito comprometimento relacionado à trombose. Né? O que é trombose, telespectador? É quando forma coágulo, né, dentro de um vaso. Então você observa, por exemplo, indivíduos jovens formando coágulos dentro de veias, dando tromboses venosas cerebrais, indivíduos formando coágulos em artérias tendo AVCs, inclusive AVCs gigantes, o que você tem necessidade de operar. Então o comprometimento, David, é muito variado do sistema nervoso central. Tem até uma imagem, depois eu até pedi a imagem 2. A gente coloca aqui, vamos fazer o seguinte, doutor. Aí, tá aí. Tem pergunta também do nosso telespectador, a Alessandra, que está no nosso Facebook questionando. Vamos chamar o intervalo. Sim, rapidinho. A gente volta com mais imagens e mais explicações e também esclarecendo aí a dúvida de você, telespectador. É bem rapidinho, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde, hoje com o Dr. Thales Cacheta, a gente falando dos sintomas neurológicos que é afetado pela Covid-19. Bom, antes da gente entrar no nosso bloco comercial, a gente estava pedindo a imagem, vamos ver se coloca aí na tela para a gente, para o senhor explicar, né, como manifesta a Covid-19 no nosso sistema neurológico, doutor. Na verdade, essa figura assim, um exemplo, uma ilustração das várias formas que o Covid pode envolver tanto o sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos, tá? Então a gente tem desde complicações mais simples, né, igual você citou a anosmia, que é a falta do olfato, até complicações que são devastadoras, por exemplo, que são as encefalites. Existem formas de encefalite que o indivíduo tem uma resposta inflamatória tão exagerada, David, que você tem sangramento espontâneo, necrose, morte, né, de parte de tecido cerebral com sangramento de forma espontânea após a infecção por Covid.
Né? Isso são complicações assim que são devastadoras, que infelizmente observamos, graças a Deus de forma raramente, mas são observadas. O Covid tem comprometimento também muscular. O paciente às vezes pode desenvolver miosites, esses pacientes podem desenvolver síndromes vertiginosas, o paciente pode ter complicações envolvendo sensibilidade, força muscular, que são as polineuropatias, mas a complicação realmente, talvez que eu quero chamar assim, bastante atenção do público, são os AVCs, David. Né? A gente estava falando... Vamos falar sobre isso, pode ficar à vontade, doutor, explica os AVCs, né, são frequentes em pacientes com Covid e no pós-Covid. Por quê? Você tem justamente essa reação inflamatória exacerbada, essa reação inflamatória exacerbada libera algumas substâncias no sangue que são pró-coagulantes e se forma coágulo de forma mais fácil. Então o que acontece? Você pega uma pessoa de meia idade, às vezes que fuma, que bebe, um colesterol um pouco alto. Meia idade, por exemplo, tipo eu, 40 anos. Mais um pouquinho anos. Que a gente, né, Deus? A gente ainda está um pouco novo. Mas eu falar, não fumo, eu brinco com meus pacientes, hoje eu considero meia idade 60. 60. Tá? Então você pega um paciente que às vezes tem o quê? Um vaso, tá? Já com um certo grau de comprometimento, que em virtude, né, de um processo infeccioso como esse, vai desencadear o quê? Vai processo agravar. trombótico. Então o que a gente observa? Um número grande de AVCs, né, principalmente AVCs isquêmicos. O que é uma isquemia? É quando um vaso entope. O vaso entope, o cérebro, que é nutrido por esse vaso, ele vai perder, né, a fonte de oxigênio, a fonte de glicose e vai morrer. E você tem os AVCs também que são hemorrágicos, David. Então, as pessoas que têm Covid frequentemente são tratadas com medicamentos anticoagulantes. Medicamentos anticoagulantes extremamente úteis. A gente vai falar sobre medicamento Sim, também. Aí, o importante. pessoal quer saber sobre o autotratamento aí precoce. Daqui a pouco o senhor vai falar. Agora eu quero falar direto com o telespectador que mandou no nosso Facebook, a Alessandra. 15, se o senhor pode responder, talvez seja a área do senhor. 15 dias isolado, quanto tempo depois que ela pode voltar à prática de exercícios? Boa noite, Alessandra. Alessandra, se você não tiver tido nenhum comprometimento grave, né, não existe contraindicação à prática de exercício. Se você tiver tido algum comprometimento mais importante, com limitação, por exemplo, circulatória, fazendo uso de algum medicamento, por exemplo, algum anticoagulante, né, aí é necessário realmente uma avaliação especializada do seu médico para poder dar a liberação para você. Outra pergunta importante aqui, as pessoas que têm casos leves de Covid-19, casos leves da Covid e que recuperaram, podem desenvolver complicações neurológicas mais tarde, doutor? David, isso é uma das... depois de quanto tempo? Isso é uma das grandes perguntas, né? Na verdade, eu vi uma entrevista de uma pesquisadora ligada ao OMS que estava questionando o impacto futuro dessa pandemia. Não se sabe hoje a gente está preocupado em salvar vidas, em vacinar pessoas de forma rápida, mas sabe-se que o Covid deixará sequelas. Quais sequelas? Eis a pergunta, eis a questão. Exatamente. Quais sequelas e o quão pesadas serão essas sequelas no futuro é uma incógnita. Agora, sabe-se que dentre essa enormidade de pessoas que pegarão Covid, você terá um X% de pessoas que às vezes não conseguirão se recuperar, seja do ponto de vista cardiopulmonar, seja inclusive do ponto de vista neurológico. A gente observa pessoas que têm Covid e que relatam que a memória até não ficou a mesma. No caso desse questionamento do nosso telespectador, até em casos leves, às vezes você que está em casa já foi acometido pelo Covid, né, assim, não foi tão drástico, tão grave, e às vezes acha que está livre, mas às vezes com alguma sequela que vem agravar mais tarde. Mas isso realmente é uma incógnita. Na verdade, o que vai acontecer, David, no futuro? A gente está numa fase hoje de combate à pandemia que está sendo muito observado as questões agudas, as questões relacionadas à sobrevivência do indivíduo. Salvar vidas. Estudos futuros, a gente chama de estudos prospectivos, eles irão avaliar o impacto na qualidade de vida dos sobreviventes.
Agora, você pode ter certeza, um número X de pessoas que teve o Covid de formas mais graves, um número X de pessoas que teve formas moderadas, um número também X de pessoas que teve forma leve, vão ter alterações, né, realmente da cognição ou memória. A gente está chegando ao final do nosso bloco aqui, da sua participação, doutor. Acho que tem mais algumas figuras para colocar aí na tela. Isso, eu Se quero tiver chamar... a figura, pode colocar. E eu sigo aqui com o questionamento. O perigos da automedicação, da terapia dita precoce, David, doutor. A figura é justamente para isso, né? Então, eu tenho uma visão altamente científica e essa visão, hoje o que acontece? Se não existe evidência científica que esses medicamentos, né, como a hidroxicloroquina, a cloroquina, sejam eficazes. Quem usa esses medicamentos tem que ter ciência do quê? Que esses medicamentos têm interação com neurofármacos. Então, se você toma, ali naquela tabela vai mostrar isso. Se você toma, por exemplo, um remédio para epilepsia, se você toma um medicamento para tratar depressão, se você usa um medicamento que é para melhorar o sono, qualquer outro distúrbio neurológico, neuropsiquiátrico, esses remédios podem ter interação, tá? E causar efeitos adversos. Não apenas, entendeu? Medicamentos neurofármacos, por exemplo, medicamentos relacionados a anticoagulação, antiagregantes plaquetários. Isso então, é importante. Não se automediquem, procurem seus médicos. Os seus médicos são responsáveis por indicar o melhor tratamento. Você que está em casa que já toma aquele remedinho, fala, isso que não vai me causar nada, preste muita atenção na fala do doutor aqui. Eu gostaria de fechar esse bloco aqui, que o senhor orientasse realmente sobre a automedicação, né, o perigo da automedicação. Desde a automedicação, ela é acho que tem até mais uma figura aí que pode colocar uma outra figura que vai mostrar justamente uma continuidade dessa tabela, né? Uhum. Então, ela mostra assim, a interação dos vários fármacos, né, neurológicos com esses medicamentos que são empregados na dita terapia precoce. Não existe evidência científica que esses medicamentos tenham benefício. Tá? Então, isso é uma coisa que, do ponto de vista meu pessoal, eu acompanho, que é determinado pela ciência. Então, fique à vontade para fazer justamente o seu posicionamento, benefício. Tá? Isso é do ponto de vista pessoal. E você não deve se automedicar. Então, você que vai numa farmácia, vai comprar, por exemplo, uma cloroquina, hidroxicloroquina, um antibiótico, você tem que ter em mente que esses medicamentos... No caso da ivermectina também. Sim, também. Você tem que ter em mente o quê? Que esses medicamentos não são isentos de complicações. Esses medicamentos têm interações com outros medicamentos que podem causar complicações e que esses medicamentos não têm evidência científica que baseia o seu tratamento. Muito bem, doutor Thales Cacheta, eu gostaria de agradecer a presença do senhor mais uma vez, sempre muito disponível aqui na NTV, e obrigado mesmo, de coração, por ter aceito o nosso convite, e a NTV está sempre de portas abertas para esclarecimentos. Obrigado, David, a gente fica muito agradecido e à disposição. Boa noite a todos. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Diego, especialista em medicina tradicional chinesa, e a gente tem várias dicas para você ligado na tela da NTV. Bem rapidinho o nosso intervalo e já estamos de volta com Mais Saúde de hoje. E nesse terceiro bloco, o nosso bate-papo, o nosso convidado é com Diego Bueno, que é enfermeiro especialista em medicina tradicional chinesa. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Davi. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Bom, e o telefone continua liberado para você participar, fazer o seu questionamento ao nosso convidado de hoje. E a gente vai falar de meditação e acupuntura. Já vou falar para você, já te disse aqui, Diego, de antemão, que eu sou bem leigo nesse assunto e que também sou como mais um telespectador, você que está aí de casa, eu morro de medo de agulha. Você trouxe algumas amostras aqui para gente e no decorrer do nosso bate-papo a gente vai estar apresentando para você aí de casa. Explica para a gente o que é meditação, o significado da meditação. Conceituar a meditação é muito difícil, mas talvez a gente pode trazer o aspecto da meditação como prática. O que é então? Tem uma frase famosa, o olhar para dentro. Ter um tempo consigo mesmo, ter um período para higienizar a sua mente.
Então, esse movimento, né, de estar parado, olhando para esses movimentos mentais, olhando para si mesmo, prestando atenção na respiração, prestando atenção no relaxamento do corpo, faz com que sejam ativados em você uma série de hormônios e sensações que vão sim proporcionar um bem-estar. É realmente isso que eu gostaria de questionar para você que é especialista nessa área. Quais são os benefícios, os verdadeiros benefícios da meditação no dia a dia, no corpo, no dia a dia do ser humano? Acontece que nós temos a tendência de encher o nosso dia com atividades e não ter tempo algum para... Ainda mais nos dias de hoje, né, Diego? Nos dias de hoje, essa correria e a pessoa focada na questão financeira e agora com esse Covid-19, a preocupação, e acaba esquecendo de ter um tempo para si próprio. É como eu disse, é preciso higienizar o corpo e a mente também. Então, a meditação serve a esse propósito. Se é que existe um propósito claro, porque é difícil destinar aqui um objetivo próprio para meditar. Bom, tem pessoas que vão usar a meditação como forma de aliviar o estresse, outras para autoconhecimento, e nem sempre isso vai ser tão prazeroso. Afinal de contas, nós acabamos lidando com questões interiores, né? Nós nos conhecemos um pouco mais e às vezes, conviver comigo mesmo pode não ser uma coisa tão prazerosa assim. E quem deve fazer meditação? Quem pode meditar? Todo mundo, serve para todo mundo? Criança, adulto, idosos? Qualquer pessoa pode meditar, qualquer ser humano pode meditar. Isso é nosso. Todo ser humano questiona, todo ser humano para e observa um pôr do sol, observa o movimento de um animal. Todo ser humano curte alguma sensação, alguma emoção, e isso é meditar. Às vezes ficamos muito fixados em conceitos, como eu disse para você, é difícil conceituar, né? Mas às vezes sentar ali e assistir um pôr do sol, ou conversar com um amigo sem ver o tempo passar, isso pode ser um processo meditacional. Existe um tipo, a gente vê tudo hoje no nosso dia a dia, tudo é excesso, né? Excesso de comida, excesso de trabalho e de medicação. E existe um excesso também para a meditação, Diego? Sim. A pessoa se torna compulsiva? O equilíbrio é muito importante, né? Então, nós não podemos viver tanto tempo para dentro. É preciso sair e aplicar fora, né, todas essas questões que nós aprendemos. Então, seria o mesmo que você estudar e não colocar em prática aquilo que você estudou. E como é que eu faço para mim começar a meditar? Você que está aí de casa, que quer um pouquinho de paz interior, né? De sossego, tranquilidade interior, como o Diego falou, como é que eu começo? Qual que é o primeiro passo? Para quem nunca meditou, o que eu recomendo é criar um ambiente para isso, né? Se você quer mesmo, então, paz, então crie um ambiente de segurança, um ambiente que vá te oferecer essa sensação de paz. Tem pessoas que gostam de colocar música, um incenso, ou gostam de ficar ao ar livre. Outras pessoas querem, por exemplo, foco, eu quero estudar, eu quero uma dinâmica de trabalho melhor. Então cria esse ambiente. É a primeira recomendação. Vamos falar um pouquinho de acupuntura. E eu estou morrendo de medo de ver esse material que está aqui em cima da nossa mesa aqui, pertinho da nossa decoração da Polo Floricultura aqui. Vamos explicar para o pessoal o que é, na verdade, acupuntura, ô Diego? A acupuntura é uma das várias técnicas da medicina tradicional chinesa. Ela significa inserção de agulhas. Então eu trouxe... Pode pegar ela aí, pode demonstrar aqui. Eu trouxe aqui, então, esse é um pacotinho individualizado de agulhas, né, em que nós utilizamos, então, para estimular pontos específicos no corpo, que são chamados de acupontos. Eles estão nos meridianos, que, segundo a tradição da medicina chinesa, as doenças, as manifestações, as queixas, elas acontecem quando há desequilíbrio desses pontos de energia.
E são todas, são agulhas aí, o que mais que o senhor trouxe aqui para demonstrar para gente? Bom, o que eu trouxe todas aqui foram... Todas agulhas são iguais, doutor? Eu tô olhando aqui, mas eu tô com medo, apesar de ter muitas tatuagens aí, como dá para perceber, mas o senhor tá falando em off aqui que na maioria das pessoas que tem tatuagem e que trabalham com tatuagem tem medo mesmo, tem um certo receio, né? Porque vocês não veem as agulhas, né? E aqui você vê a agulha. É verdade, talvez seja isso. O que mais são esses materiais aqui? A acupuntura, então, para que fique claro, é a inserção de agulha. Aí eu trouxe outras... Em qualquer parte do corpo, doutor, o Diego? Sim, em qualquer parte do corpo existem acupontos ou pontos de energia. Aqui eu trouxe outros materiais que estão envolvidos na medicina chinesa. Então nós temos aqui as ventosas. Essas ventosas são aquelas tradicionais que a gente sempre vê aí. Os atletas usando, nas redes sociais, aquelas que colocam nas costas. Isso, exatamente. Para que serve? Que tipo de tratamento que por exemplo, a ventosa, né? Ventosa. As pessoas têm procurado muito por conta das tensões musculares, né? Então, quando é criado um vácuo entre a pele, né, e o copo, através desse revólver aqui, então se cria um vácuo, aumenta a circulação sanguínea nesse local, o que então, depois da sessão, vai trazer uma melhora do estado de tensão muscular. Relaxa, alivia. Ficam aquelas hematomas horríveis, né? Mas a sensação é muito boa do pós-sessão. Aliviante. Para quem gosta de massagem, como eu que gosto de uma massagem, eu acredito que deve ser bem mais eficaz. Eu nunca fiz nenhum tipo de tratamento assim. Mais alguma coisa que aqui você trouxe pra gente? Aqui eu trouxe as agulhinhas de auriculoterapia, né? As pessoas às vezes confundem a acupuntura com a auriculoterapia. Qual é a diferença, Diego? A auriculoterapia é feita na orelha, então essas são agulhas para serem usadas na orelha. Mas tem o mesmo poder efetivo, a mesma eficácia? Sim, é tão eficaz quanto, entendendo que a orelha representa o corpo todo. Então cada parte da nossa orelha tem um ponto reflexo no corpo, exatamente. Por exemplo, eu tô sentindo ansiedade, aí tem um ponto certo para ansiedade. Tem uma região específica. Eu estou sentindo dor de cabeça, tem outra região. Exatamente. Que bacana. Isso. Exatamente isso. O Luiz, acho que já fez isso, né, Luiz? Pelo jeito, ele está aqui no meu ponto explicando. Muito bom, tá? E diz que é muito eficaz mesmo. É muito bacana. Mais algum material? Eu trouxe aqui, a gente chama de moxa bustão, né? A moxa terapia. Esse é um bastão de carvão. O Vinícius vai fechar aí pro pessoal de casa. É usado então o calor. É o estímulo através do calor nos pontos de acupuntura. Também muito relaxante, muito gostoso, tá? Eu tô vendo também tem alguns... E o último que eu trouxe aqui... Essas molas. É a mola parecida? Na verdade não é. Se quiser tirar ela aí do envelope, para o pessoal de casa poder entender um pouquinho mais. É um magneto, tá? A magnetoterapia ela é usada... Estou com dificuldade de abrir aqui. A magnetoterapia é usada... Vocês conhecem aqueles colchões, né? Com magnetos. Então tá aqui... Vamos lá, o Vinícius vai fechar são bem. ímãs. Esses ímãs são colocados, então, também nos pontos específicos e estimulam através das ondas magnéticas, né? Então, o que eu trouxe foi para demonstrar para vocês uma série de possibilidades, não só da acupuntura, né? Mas de possibilidades terapêuticas com técnicas da medicina chinesa. E a gente vai trazer você em outra oportunidade com um programa cheio aqui. Vamos trazer também aqui alguém para a gente testar, tá? Tá feito o convite. Achei que eu ia testar em você. Mas hoje? Sim. Pode, dá tempo aí? Rapaz, olha, primeira vez que eu tô apresentando Matheus Borges, que tá em casa, você ainda me paga, Você se livrou, viu, Matheus? Seria você. Olha, hoje que eu tô estreando aqui no programa Mais Saúde, vim quebrar um galho, eu morro de medo, só de ver aqui eu tô suando minha mão. Que isso, vamos lá. Ossos do ofício. Isso o que significa? Explica aí pro telespectador. Tá. Pode fechar aí, Vinícius? Então eu tenho uma série de pontos, né, como eu disse, que estão distribuídos no corpo através dos meridianos. Tem um ponto muito famoso aqui nessa região da mão, que é o ponto IG4, do meridiano do intestino grosso. Esse ponto tem uma... Já colocou, olha só. Ele tem um propósito curioso.
ele serve para aliviar dores de cabeça, problemas gastrointestinais. É um ponto bem interessante para, principalmente, tirar a dor. Aí dá para fechar você de casa, a agulha está na minha mão aí. Ah, é nesse ponto que tem as dores de cabeça para aliviar. Alívio de dores. Bacana. Olha, gente, eu vou confessar para você, pode abrir aqui para mim que eu até parei de suar. É uma picadinha mínima mesmo, né? Muito bom, muito bom. Bom, e como é que faz para o pessoal de casa tiver mais curiosidade? Tem uma rede social, algum endereço eletrônico que pode estar obtendo mais informações e contato com você, Diego? Sim, tem o Instagram, é Diego Bueno MTC. Vamos devagarzinho para o pessoal de casa entender. @ Diego Bueno MTC. N de NTV, T, C, é isso? Não, Medicina Tradicional Chinesa, MTC. M de medicina, certinho. E o telefone é 99828-9136. Repete devagarzinho o telefone. 99828-9136. Bom, Diego, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pelo espaço, e já vamos ficar aqui acordado para trazer você aqui num programa inteiro aqui do Mais Saúde, que eu tenho certeza que você aí de casa ficou curioso para saber os pontos específicos e mais detalhes da acupuntura em especial. Será um prazer. Muito obrigado. A você aí de casa, fica aí, é rapidinho, o nosso intervalo é bem rapidinho mesmo, e a gente volta com a psicóloga Lorena. Bate-papo para a gente finalizar o nosso programa hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso último bloco do Mais Saúde Especial. E vou falar para você de casa, particularidade aqui, viu, pessoal, do Opinião Regional, do nosso boteco lá na nossa FM da Live, um programa muito gostoso de ser feito. A gente fica bem à vontade. Para ficar mais à vontade, eu tenho certeza que ela está à vontade, do meu lado, mais uma vez, no Mais Saúde, Lorena Moser, psicóloga. Prazer recebê-la aqui no programa mais uma vez. Prazer é todo meu, David, ainda mais nessa situação em que nós nos encontramos nacionalmente, mundialmente falando. É muito importante a gente trazer a saúde mental e colocar isso em foco mesmo. Enquanto as pessoas estão preocupadas aí com... Hoje eu falei isso na rádio lá, viu, doutora? As pessoas estão preocupadas aí com as mídias sociais, preocupadas demais com a saúde física, com a saúde financeira, muitas das vezes, com a saúde aí, né, por causa dessa Covid-19, e acabam esquecendo da saúde mental. Que hora que eu devo procurar um psicólogo, uma psicóloga, doutora? Explica para o pessoal de casa. Então, David, essa questão é culturalmente muito tradicional, né? De que a gente não cuida da mente. Nós cuidamos do corpo, usamos pesos, academia, aparelhos para tornear o nosso corpo, mas a nossa mente nós deixamos. Procuramos até coach para a nossa situação financeira, né? Sim, sim. E nós temos que cuidar de todas essas saúdes, porque se falta a saúde mental, não há saúde física. Até porque a mente adoece o corpo. Então, você começa a ter prejuízos no físico relacionados ao não cuidado da mente. Nós temos visto realmente uma epidemia de ansiedade. Nós somos o país onde há mais ansiedade no mundo. É um título que a gente não queria, David, e que foi potencializado com a pandemia. Constatado que o Brasil está adoecendo cada vez mais mentalmente. Sim. Depressão, nós somos o segundo país mais adoecido do mundo. A Organização Mundial de Saúde tinha uma estimativa de que até 2020 nós teríamos a causa mais incapacitante relacionada ao trabalho seria a depressão. E realmente. E procurar psicólogo, essa é a pergunta, o questionamento. Que horas, quando eu devo procurar uma psicóloga, né, no seu caso? É só quando eu estou mal mesmo, quando eu termino um relacionamento, quando as coisas não estão dando certo, quando eu brigo com alguém? Ou eu posso procurar quando eu estou bem também, eu devo procurar? Então, nós trabalhamos, a psicologia ela é vista como com esse olhar de que eu estou mal, eu estou muito mal, então eu vou buscar. Muitas pessoas só vão nesse momento de fundo de poço mesmo, onde está tudo desabando, onde não há onde ela se amparar, ela busca a figura do psicólogo. Infelizmente, né, Lorena? Infelizmente.
Então, isso é muito comum, infelizmente mesmo. Mas a gente trabalha em uma outra vertente, que é a psicologia positiva, ou seja, a gente vai pegar aquele indivíduo e vai potencializar todas as características, vai buscar o seu desenvolvimento, propósito, missão, ver valores. O que tá bom para ficar ainda melhor, é isso? Exato. Então, gente, é um mito. Cuidado, o que tá bom, isso é importante que a doutora falou. O que tá bom para não desmoronar, né? Desmorona. Né? Desmorona, e a percepção que a gente tem, e trazendo muito a questão da depressão, é de desesperança, onde não há uma forma de você ser no mundo, e aí surgem as questões das ideações suicidas, que em Patos nós temos índices altíssimos, preocupantes. Nós precisamos cuidar, precisamos ter um olhar para aquele que está próximo de nós, que muitas vezes acha que é frescura, que não, está tudo bem, eu não vou procurar, ou não, eu não tenho dinheiro. Então, a gente precisa desmistificar o cuidado de saúde mental. Outro questionamento que se fazem muito, e eu falo até por mim mesmo, ainda existe essa barreira. Vou citar aqui um exemplo. Antigamente, né? Eu vou procurar uma psicóloga ou um psicólogo. Você aí de casa já deve ter feito esse questionamento. Seu avô, sua mamãe, seu papai, né? Eu só procuro psicólogo, mas parece que é só quando é para cuidar de doido, de problema mesmo mental. Não é bem assim, mas ainda existe esse questionamento, essa barreira, doutora? Existe, né? Tanto as figuras dos psis, né? O psiquiatra e o psicólogo, ele está muito associado a essa cultura do enlouquecimento. Nós cuidamos do louco também, com muito amor e afeto, mas cuidamos para não ficarmos loucos também. Então, a gente precisa realmente olhar para a saúde mental e entender que nós merecemos esse cuidado. Aí eu falo, você não precisa de terapia, você merece terapia. E as pessoas não olham para isso dessa forma. Doutor, quais são é um questionamento que eu vou fazer aqui, pessoal. Tô gostando muito de fazer esse programa, tô bem à vontade aqui, viu? Acho que eu tô representando então, bem você que tá aí de casa como telespectador, todas as dúvidas. O Matheus deixou uma pauta aqui para mim, mas eu tô pulando a pauta e tirando essas dúvidas, porque eu tô bem à vontade, até porque eu te conheço. Quais são, um amigo aqui. Meio a essa pandemia, a esse Covid, as pessoas procuram vocês, especialistas na psicologia. Quais são as principais doenças, as características? O que está acontecendo? É o medo? Realmente é a depressão? É a síndrome do pânico? Por causa do Covid, ele pode gerar algum questionamento psicológico também, né? Com certeza. Tipo um toque, sim, tudo é mania de limpeza. Sim, está acontecendo isso? Muito. Gente, os consultórios hoje dos psis, né, do psiquiatra e da psicóloga, não tem horário. Não tem. Então, assim, o que mais chega? Crises de ansiedade que beiram ataques de pânico. Devido ao Covid? Desencadeado pelo Covid. O que o Covid fez? Ele potencializou adoecimentos que já existiam, pré-existentes, e ele gerou adoecimentos em decorrência do medo, da incerteza. E isso em todos os cenários, social, econômico. Nós fomos tolhidos, né? Nós fomos impedidos de estar no social. E como seres sociais, nós precisamos desse bate-papo aqui, ó. Sabe? Leve, suave, descontraído. E nós acabamos entrando Estamos muito... impedidos, deixou bem claro isso. E entramos muito no digital, que é um fator que a tecnologia, nós sabemos o quanto ela é importante, mas ela também é um fator adoecedor. Ela traz padrões, ela traz rótulos, e a gente começa a querer seguir aquilo. Então, nós acabamos compreendendo que nós não estamos existindo da maneira correta, porque aquilo que nós vemos nas redes está muito diferente daquilo que a gente está experimentando aqui. A incerteza é normal, a angústia, a ansiedade. Nós precisamos compreender como lidar com isso. Isso é do humano mesmo, preservação de espécie, né? A gente tem medo porque a gente quer preservar a espécie. E nós estamos em um risco biológico, não só biológico, né? Em relação ao Covid. Então, a gente quer preservar a espécie. E a perca de um ente querido, essa tristeza, essa angústia que causa no familiar, naquela pessoa que perdeu o parceiro, perdeu o pai, a mãe, muitos anos convivendo junto. Vocês também fazem esse tipo de atendimento? É importante procurar o psicólogo?
É muito importante, gente, porque assim, o luto, nós temos as fases do luto. O luto não é só de uma perda por morte, né? Nós vivenciamos, como você disse, o término de um relacionamento é um tipo de luto. Então, nós vivenciamos vários lutos durante a vida, né? Então, o psicólogo, ele tem a condição de trabalhar isso agora. Em relação, uma morte em relação ao Covid, ela é muito mais abrupta do que antes. Por quê? O culto que nós fazíamos, aquela simbologia do velório, aquela simbologia de despedir, nós não temos. É verdade. Então, nós só de falar isso, a gente já sente uma certa aperto, tristeza, né? Com certeza. E como é que eu faço? Como que eu vou escolher uma terapeuta? Como é que eu escolho? Um psicólogo, uma psicóloga? Eu vou na internet, procuro, peço recomendação. Sim. Como é que eu faço para escolher um terapeuta? Então, gente, existem... A psicologia é ampla demais, né, David? Eu falo que... Às vezes as pessoas falam, eu fui num psicólogo, achei horrível. Eu falo, olha, você está fazendo isso errado, vai em outro. Que... Né? Acontece isso? Acontece muito. E aí, a pessoa tem que trocar? Você recomenda ela trocar? Eu recomendo. Inclusive, eu recomendo até para os meus próprios pacientes. Né? Às vezes chega um ponto que a terapia, ela enfim, não está evoluindo, então vamos lá, eu te indico um colega, né, para que você continue. Tem casos que a gente não consegue atender, temos as nossas questões pessoais, particulares e profissionais, que às vezes a gente não está apto a atender determinado caso, a gente encaminha. Então, a ética profissional, ela é algo que permeia os nossos cuidados, né? Os cuidados dos profissionais. Aqui em Patos, gente, não é falar não, mas tem psicólogo competente demais. Eu ia ficar o programa inteiro. Ensina o pessoal aí de casa a procurar a Lorena Moser, mas também as colegas, os colegas aí. Como é que faz? Então, gente, eu recebo muitas pessoas perguntando como que é a terapia, porque é algo que para muitas pessoas é desconhecido. As sessões, gente, você vai levar aquilo que tá ali, que você precisa conversar. E lá vão surgindo as intervenções, vão surgindo os olhares. E isso vai se desenrolando de uma maneira muito natural, assim como o nosso papo aqui. A psicologia, como nós temos as abordagens, psicanalítica, existencial, comportamental, às vezes você tem um desejo de experimentar uma ou outra, e não se limite, vá, busque. Não, na primeira não identificou, não teve vínculo, porque sem vínculo não funciona, né, a terapia. Não teve vínculo, busca outra colega. Ô, doutor, e outra coisa importante que vale a gente questionar para você que é aí de casa, falar, mas eu não preciso de psicólogo, não preciso de psicólogo, eu vou desabafar ali com meu amigo, com minha amiga, porque ela teve o mesmo problema que eu, tá passando a mesma coisa. Não é a mesma coisa, doutora? Não é, David. Por quê? Esse colega, ele vai te tendenciar a ter a mesma atitude que ele teve. Então, o que acontece? Essa conversa, ela não é imparcial. Não há uma neutralidade do ponto de vista do indivíduo que traz eu diria que a forma de solucionar aquilo. E o psicólogo, ele vai te trazer reflexões para que você compreenda dentro dos seus recursos como que você vai resolver aquela situação. Ou seja, você vai chegar lá para mim, eu não vou te falar, olha, David, você vai fazer X, Y, Z, tá? Não, porque eu não tenho essa verdade. Essa verdade é sua. Eu só vou tentar te mostrar um caminho para que você busque e encontre sozinho. Muito bem. Bom, pessoal que está em casa aí, cumprindo a quarentena, cumprindo os decretos, eu gostaria que a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Depois vamos ter mais oportunidade da gente conversar. Você que é uma grande amiga em especial. Para quem está em casa, está ali trancadinho, né? Muito tempo sem ver os pais. Hoje mesmo eu conversei com o Dr. Thales, tem 1 ano que ele não entra dentro da casa do pai dele. O Dr. Thales que esteve aqui no nosso programa confessando isso. Qual que é a mensagem, né, de tranquilidade, você como psicóloga, pode falar para o telespectador que está passando por isso, que está sentindo a falta do abraço, né, a falta da família, por ter que respeitar essas normas? Sim, olha, gente, vai passar, né? Pode parecer pesado agora, mas esses cuidados, eles são necessários para a gente passar por esse momento, então não negligenciem. Nós sabemos que estamos todos no limite, mas ainda
vamos ter que passar por isso mais um tempo. Então, tente cuidar das 3 dimensões, das suas 3 dimensões, mente, corpo e espírito. Encontre uma forma de se relacionar com isso, mesmo cerceado de tantas coisas e de tantas pessoas que são importantes. Então, busque dentro de você uma forma de se acolher, porque nós também temos essa capacidade de cura, de acolhimento em nós mesmos. Nós precisamos buscar isso dentro de nós, né? Nós adormecemos essa capacidade. Então, busque isso e entenda, vai passar. E para quem quer buscar um pouquinho mais do seu trabalho, como é que faz? As redes sociais, tem um telefone, o escritório está funcionando, o consultório? Sim. Como é que faz o pessoal de casa te achar? Eu atendo na Clínica Walter Magalhães, na Avenida Paranaíba. O meu Instagram é @LorenaMoserPsi. Eu estou sempre tentando interagir ali com vocês, agradeço. E o telefone 9975-9070. Repete o telefone aí bem devagarzinho, pessoal de casa anotar. 9975-9070. E no Instagram? @LorenaMoserPsi. Lorena Moser Psico. É isso? Psi. PSI. De Psiu. Lorena, muito obrigado. É um prazer revê-la, né? Hoje, e é um prazer bacana para mim de estar a primeira vez apresentando o Mais Saúde. Quero agradecer ao Matheus, à Ludmila pela oportunidade e me colocar à disposição, porque eu adorei o programa, que se deixar... Bom, eu nem vou falar, porque eu adoro um programa, né? Então, eu me sinto super à vontade, eu gosto de contribuir. E quero dizer para as pessoas que estão assistindo, se ficou alguma dúvida, se quiser conversar comigo, se eu puder contribuir, né? Nós viemos aqui para servir. Então, se eu puder contribuir com você, mesmo que você não vá marcar um atendimento, não se preocupe. Se eu puder fazer isso, eu vou ter uma gratidão imensa em contribuir com você, tá? Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu trabalho, parabéns, muito bom revê-lo. Bom, a você de casa, a gente vai despedindo, quero agradecer mais uma vez a sua enorme audiência, para você que está no 8.1 Digital, vem aí o telejornal da NTV, o NTV News, e agradecer a sua enorme audiência também pelo Facebook, nas redes sociais. Obrigado pelo carinho, alô Ludmila, alô Matheus, obrigado pela oportunidade. Até o próximo programa. Bom, e a gente chama agora o Odair, que está lá no Estúdio 1 da NTV, no NTV News. Boa noite, grande colega. Boa noite, David. Excelente programa, estava aqui acompanhando. Ótimo papo aí, né, com seus entrevistados. Estamos chegando com o NTV News. Conta pra gente aí quais são os destaques de hoje no NTV News. Principalmente essa marca, né, David, que a gente atingiu aí de mais de 300 mortes. Além disso, tem outros assuntos que a gente vai abordar aqui com relação à política, com relação ao social, com relação aos negócios que são aí impactados pela pandemia. Tem muito assunto para a gente discutir hoje, viu? E falando de assunto, você pegou o nosso último entrevistado aqui, a Lorena Moser, falando da importância da saúde mental. Já procurou psicóloga aí, Odair? Tenho, faço terapia, tenho uma psicóloga, eu acho que a gente, muito antes da pandemia já fazia, mas eu acho que a gente precisa ser analisado, precisa se ouvir através do outro. E quebrar essa barreira, isso é muito importante, né? Certamente. Então tá bom, bom programa para você, bom trabalho. Abraço, David.